Olá, bom dia! Bom dia para você que acompanha o canal dos Tarefeiros. E você que está chegando hoje por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma navegada aí pelo canal, tem bastante coisa legal, tem bastante palestra, tá? E ativa o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo no canal dos Tarefeiros, tá? Desde evangelho, palestras com a doutora Thaís, sempre tem novidades, tá bom? Então, ativa o sininho para você ser notificado e não esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, deixar suas dúvidas, sugestões de temas. É muito importante que vocês interajam para que a gente possa estar buscando, tentando aí atender as expectativas, as dúvidas de todo mundo, tá? Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando ali na Água Rasa, na Barão de Penedo 182, e é importante que antes de você ir à casa, você ligue, se informe dos horários, agende o teu atendimento, saiba as melhores datas, os melhores horários para você chegar lá e ser atendido, tá bom? Dados os recadinhos, vamos começar o nosso bate-papo. Eu peço licença a você, o mentor da tua casa, o mentor da tua família, para que nós possamos adentrar nesses momentos, pedindo às fraternidades do bem e do amor, ao doutor Antônio, ao nosso Mestre Jesus e à Nossa Senhora, que possam nos acompanhar nesses momentos, nos intuindo, abençoando a todos os ambientes em luz, em paz e conscientização. É nessa certeza, em nome de Deus e da luz, que nós vamos dando por aberto as nossas conversas dos sábados de manhã. Graças a Deus. Bom, e nessa semana, atendendo a pedidos, vamos lá. Quem é você na tua existência? Você é aquela pessoa que quando acontece as coisas, ai, por que comigo? Por que que eu tenho essa família? Por que que isso? Por que que aquilo? Ai, por que? São tantos porquês e reclama, ai, eu não aceito, ai, eu não consigo, ai, olha, o mundo é contra mim, olha o que que eu fiz na outra vida para estar pagando, né? E vira aquela ladainha sem fim. Bom, então, vamos trabalhar esse conceito de aceitação, ou, na verdade, de ver a vida como ela é. Por quê? A vida é do jeito que é. O problema é que, às vezes, a gente interpreta ela de diversas formas e, muitas vezes, na maioria das vezes, se coloca como vítima da situação, coisa que não é bem assim que acontece, né? E o que eu tenho para dizer é o quê? Se você passar uma existência brigando com a vida, brigando com Deus, tem 100% de chance de dar errado. Sabe por quê? Porque você não vai fazer o que você tem que fazer, né? Você vai... É tipo aquela pessoa assim, olha, vou brigar porque o sol nasceu. Você pode, não aceito, queria que o sol não nascesse hoje, queria que o dia tivesse 36... Gente, o sol vai continuar nascendo, você estando feliz, estando triste, estando com chuva, mesmo estando com chuva, ele vai nascer, o dia vai continuar tendo 24 horas, você estando cheio de serviço, com pouco serviço, com muito serviço, atribulado, com 3 filhos, tendo que lavar roupa, tendo que multiplicar sem almoçar ou sem jantar, vai continuar tendo 24 horas. Não adianta brigar. Tem coisas que são como são. E daí, eu acho muito engraçado que no nosso egocentrismo, né, no mundo de 7 bilhões de pessoas, em macrocosmo, microcosmo, tudo tem que acontecer do jeito que você acha que deveria que fosse o certo para você. E daí, aonde está a sua fé? Né? Se Deus sabe de tudo e trabalha pelo nosso melhor e as coisas acontecem, você está brigando com a vida, consequentemente, você está brigando com Deus. Né? E quando eu falo de brigar, não é deixar de fazer, não fazer, não fazer e ficar reclamando. Ficar reclamando. Não é assim, porque tem situações na vida que elas vêm.
né? Elas vão vir porque nós temos que passar por isso, estamos no mundo de provas e expiações, tem coisas que a gente tem que aprender, tem coisas que a gente tem que fazer, e elas vão vir. Porém, eu acredito que nada é fixo, determinado, nem o karma, nem o karma. Sabe por quê? Porque tem aquela história assim, olha, eu vim, tem até uma historinha no meio espírita que fala assim, olha, eu roubei na outra vida, né? Conta uma história assim, o cara roubou na outra vida, não sei o quê, e fez, aconteceu, e ele concordou que nessa vida que ele ia encarnar, ele tinha que perder a mão. Ele tinha que perder a mão. Só que daí ele veio, foi uma pessoa boa, trabalhou com idade, trabalhou com unidade, nananana, e daí, um dado momento, ele perdeu um dedo da vida. E ele reclamou, foi reclamar com o mentor espiritual, não sei o quê, nananana, e o mentor pegou e falou para ele, falou assim, olha, e por que eu sou uma pessoa boa, melhorei tanto, não sei o quê, por que eu perdi um dedo? Vai fazer falta, não vou poder psicografar, não vou poder fazer. E o mentor falou assim, olha, agradeça, isso é uma grandidade, que era para você ter perdido a mão, você perdeu, pela todas as suas benfeitorias, só perdeu o dedo. Então, mas a gente tem que fazer, e tem que começar a aceitar as situações da vida, né? De uma forma não preguiçosa, que é isso que o Carlos vai falar. Por exemplo, fui fazer um exame, deu um diagnóstico de uma doença. Uma doença grave. Bom, duas opções, gente. O que é não aceitar nesse caso? É eu pegar, parar e falar assim, eu não aceito que eu tô doente, eu não tô doente, eu não tô doente, eu não tô doente, eu não aceito, porque comigo, por quê? Porque Deus me esqueceu, porque eu sou a vítima, eu sou coitado, e eu sempre me alimentei bem, eu sempre isso, e agora eu tô doente. E não aceito que eu tô doente. Bom, sabe o que vai acontecer? Vai passar um ano, você vai estar mais doente. Em contrapartida, se recebi o diagnóstico, bom, tenho que passar por isso, vou passar por isso. Porém, não é o que a vida fez, lembra? Mas o que eu vou fazer com o que a vida fez? Vou no médico, vou me tratar, vou cuidar, vamos passar. Olha, pode ter, se é um câncer, pode dar remissão, não pode dar, mas eu fiz a minha parte. Fiz a minha parte, corri o que estava nas minhas possibilidades físicas, mentais, espirituais, eu fui, usei minha fé, acreditei, fiz, não sei o quê. Bom, o resultado pode ser, mas tem coisas que a gente vai ter que passar. Vai ter que passar. Inclusive, eu questiono muito quando fala essas coisas de provas, de expiações que a gente tem que passar, e eu peguei um trechinho do livro para passar até o Carlos, porque você sabe a diferença do que é prova e do que é expiação? A gente sempre fala que a gente está no mundo de provas e expiações, né? E daí lá no livro do Chico, do Emmanuel, fala o seguinte, qual a diferença de provas e expiações? A provação, é a luta que ensina o discípulo rebelde, eu me identifiquei, o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Essa é a prova, ou seja, a prova vem quando você está meio assim reclamando, você achando que você é a última bolachinha do pacote, não quer fazer nada da vida, não sei o quê. Ela vem para te dar um empurrãozinho, falar, ô lindo, vamos lá? Tá na hora acordar para cuspir, entendeu? Quanto à expiação, é uma pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Ou seja, não é o bandido, tá, gente? Quando ele está falando assim, somos nós nas nossas vidas anteriores, tudo aqueles erros que a gente cometeu, que a gente... Lembra que o Carlos falou assim, olha, você desequilibrou a balança, você tem que voltar a equilibrar ela? Essa é a expiação. Então, é assim, vão haver situações que vão chegar na nossa vida para a gente espiar, para a gente ser provado, mas isso não retira
a possibilidade de você fazer o seu melhor. O que não dá é para você parar e ficar reclamando, se fazendo de vitiminha, de coitadinho. Então, para mim passar para o Carlos, pensa, Carlos de Deus. Porque quando a gente fala de aceitar e de resignar, eu conheço vocês, as cabecinhas de vocês, olha, porque a minha às vezes funciona assim também. Eu falo assim, então tá bom do jeito que tá, não vou fazer nada, sabe? Vou deixar indo. Então, Carlão, qual é o limite? Qual é a linha, essa linha tênue de eu aceitar, resignar, compreender, usar a minha fé raciocinada e de eu ser um preguiçoso, um folgado que tá achando esperando que o mundo acabe embarrando para eu morrer encostado. Fabinho, como você colocou, a linha é muito tênue, né? Mas eu acho que a gente tem que entender, né? Entender os termos. O que é aceitar, o que é se resignar e onde entra a fé nisso tudo, né? Porque são coisas que às vezes a gente dissocia, e você falou, muitas vezes nós usamos até como muleta para preguiça, para deixar para outra vida. O primeiro ponto básico, que eu acho que nós temos que partir desse princípio: ninguém carrega a sacola dos outros. Não tem, assim, não existe Deus que está lá castigando, não existe isso. Se você está passando por alguma situação, como você colocou, de prova, a prova é para você se melhorar, pelo trabalho, pela edificação, porque todos nós precisamos seguir adiante, né? E a expiação é para recompor o caminho, em tese, que você tomou meio torto, e você não carrega a sacola dos outros. Então, em tese, você precisaria, olha como é complexo. Em tese, se você olhar por isso, você precisaria aceitar tudo. Mas não é essa a máxima. Porque você tem que aceitar tudo depois, vamos usar a mesma palavrinha, depois de você fazer tudo o que você podia fazer. Aí entra a resignação. Porque o que é resignar-se? Meu Deus do céu, eu acordei cedo, eu trabalhei, eu fui no médico, eu tomei o remédio, eu fiz o exercício, eu comi melhor, eu me estressei menos, eu fui mais tolerante, eu fui mais caridoso e ainda assim eu passo as minhas agruras. E aí que entra a resignação. A resignação é: eu fiz tudo o que eu podia fazer, porque também não adianta querer carregar a cruz do mundo. Tem que sempre ter esse equilíbrio. Você não pode nem exagerar, não pode ser o preguiçoso de dar de ombros e falar, isso alguém vai resolver para mim, como não pode querer resolver o problema dos outros também. Então, essa linha é sempre complicada. Mas se você conseguir entender que você deu o seu máximo naquele momento, que nem sempre, como a gente falou algumas 3 ou 4 palestras atrás, nem sempre o seu máximo vai ser igual todo dia, mas você tem que entender que aquele dia, naquela situação, você fez o máximo que você podia fazer para compor aquilo ou para resgatar aquilo. E ainda assim, você está sofrendo uma situação que você não gostaria de sofrer, você tem que se resignar. E onde entra a fé em tudo isso? A fé é você acreditar que as coisas boas que você fez darão frutos. Isso é a fé, é acreditar que o que eu fiz vai dar um fruto bom para mim e para outros. Porque, de novo, a gente tem que lembrar que a jornada é individual, mas é um monte de indivíduos juntos, né? Trabalhando isso. E às vezes a gente, eu vou tocar até num assunto que ele não entrou aí, mas é rápido. E muitas vezes a pessoa confunde a resignação e a mansitude, ou ser manso, com aceitação, que também não é uma situação dessa forma. Aceitar não é aceitar tudo o que acontece. É, de novo, você fazer, você dar o seu melhor e você entender que houve um limite para aquilo, como para tudo há na vida. Ah, não, a fé não tem limites. A fé não tem. Mas o teu poder de fazer alguma coisa, senão não existiriam estágios. Senão não existiriam diferenças, e as diferenças se compõem. Né? Aquele dia que você está
atribulado, você não aguenta mais, vem aquela pessoa que é totalmente diferente de você e fala aquilo que você fala, meu Deus, eu jamais pensaria nisso, mas ele falou uma coisa que eu precisava ouvir, e entra no teu eixo, é gozado, porque não faz parte. Ou então, ao contrário, você está naquele marasmo e vem aquele aceleradinho e faz você sair de um lugar que sozinho você não sairia. Essa composição é muito interessante e necessária. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com não confundir as coisas. O que é aceitar, o que é se resignar e o que é ter fé no que você fez para dar bons frutos. Eu acho que esse é um bom caminho, mas ele vai variar de pessoa para pessoa. O que não podemos é a resignação, acho que ele é o melhor de todos, porque ela evita a revolta. E o entendimento que Deus não castiga ninguém e que de alguma forma eu dei causa, e você foi muito feliz quando você falou, até o karma é mutável, porque você deu causa, mas você diminuiu, né? Você deu uma empurradinha na balança ali, você ajeitou esse peso, né? E você equilibrou, e não que você equilibrou de outra forma, mas você diminuiu o tamanho do peso que você precisaria recolocar ali com outras boas ações. Então nós precisamos entender a resignação é você entender justamente que apesar de tudo que você fez, ainda assim você pode passar algo que seja difícil, que seja doloroso, e sem revolta, sem maldizer Deus, né? Sem maldizer Deus, e às vezes as pessoas que estão em volta, porque elas muitas vezes são as molas propulsoras disso. E a gente não entende e a gente muitas vezes amaldiçoa. É isso que eu tinha para falar, Fábio. Olha, você que está assistindo, você quer um exemplo bárbaro de resignação? Um cara aí pouco conhecido. Um cara que tinha muita luz, que veio, fez tudo, curou, fez não sei o quê, aceitou, foi. Mas ele fez o que ele tinha que fazer e passou por tudo que ele passou, sem reclamar. Então, isso é resignação. Esse cara chama Jesus, se você não entendeu ainda, tá? Então, se o cara pensa assim, vamos comparar assim, ó. Eu penso da seguinte forma. Se ele, que era top, passou por tudo isso, fazendo tudo que ele fez, quem sou eu na fila do pão? Fabinho, que não chega nem lá no grãozinho da areia lá de Jesus. Por que eu tenho que achar que eu tenho que ter uma vida também de luxo e glamour, né? Que é isso que acontece com a gente. Não é porque é que a gente sempre quer mais, quer que tem que ser do meu jeito. A gente é tão egoísta que manda, tem que ser do meu jeito. Ó, quer ver um outro um pensamento que a gente tem? Ai, o mundo tá. Você fica com aquele pensamento, o mundo tá mal educado, as crianças estão mal educadas. Gente, então, você está criando seu filho melhor. O que você pode fazer? Criar o seu filho melhor. Agora ficar reclamando que o mundo está educado, que o fulano é mal educado, que o povo está sem paciência e não fazer nada, não vai resolver. Então, é começar a mudar o nosso pensamento e começar a tirar como exemplo Jesus. E para passar o Maurício, eu vou citar um outro cara. Tem um cara aí, da mesma linha ali de Jesus, que ele falava o seguinte: a dor, na maioria das vezes, ela é inevitável. Porém, o sofrimento é opcional. Buda dizia isso, né? E pregava isso. E para passar por Maurício, é exatamente isso que eu queria perguntar. Na nossa vida, quando chegam as aflições, né? E elas vão chegar, às vezes, porque nós somos provados. Como que eu aceito? Como que eu faço? Como que é? Porque é difícil. Às vezes a gente vai falar assim: nossa, na hora que você está sofrendo um negócio, a primeira coisa que bate é você falar: meu Deus, por que comigo? E aí, Fabinho. Você sabe que me veio aqui na lembrança uma fala do Dr. Antônio, né? Para quem não sabe, é dirigente aqui da Casa dos Tarefeiros. Né? E ele falou assim: por que não você?
Ele sempre faz essa pergunta: por que não você? E aí, quando ele fez essa pergunta para a gente numa dos trabalhos, a gente para e reflete, né? A gente vai refletir muito sobre isso. Por que não, né? Se é coisa boa, a gente fala: legal, estou merecendo. Quando não é muito boa, a gente fala: por que comigo, meu Deus? Né? Aí ele pergunta: por que não com você? E isso, a gente começa a refletir uma série de coisas. E para responder essa pergunta que você colocou, Fabinho, e aí falando aí de resignação, falando de aceitação, falando de ter fé, que o Carlos falou muito bem, tem um capítulo, capítulo 5 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo 5 diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, né? E aí, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele fala uma série de coisas que nós já comentamos aqui, fala do que o Carlos falou: resignar é você aceitar sem reclamar, mas não parar de lutar, não parar de tentar, não parar de fazer a sua parte. Porque o que é a prova? É o que vocês falaram, a prova, dando o exemplo da escola, você vai fazer uma prova, mas para você fazer a prova, você assistiu a aula, você foi preparado, você estudou, aí você vai lá e faz a prova. Se nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, é para passar por essas provas, mas nós fomos preparados para isso. Alguns, umas provas um pouco mais tensa, prova um pouco mais pesada, prova mais assim, forte, outros com uma prova mais leve, mas em ser leve ou ser pesado vai de cada pessoa e de como essa pessoa está preparada. E lembre-se o seguinte: não importa as aflições que estejam passando, Deus dá o frio conforme cobertor. Acreditem nisso. E quando a gente acredita nisso, a gente começa a aceitar, a gente começa a entender e a gente começa a fazer a nossa resignação e aprender com aquela situação, entender com aquela situação. E quando você aprende com aquela situação, significa o quê? Que você está crescendo como pessoa, como ser humano, está se vencendo e está sendo exemplos para outras pessoas. Olha como é engraçado, né? E aí eu vou ler, nesse próprio capítulo 5, tem um item que fala o 31, o item 31, que fala do proveito dos sofrimentos para o trem. E aí diz o seguinte, a pergunta, né? Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Não só proveitosos aos outros, como para você próprio, né? Porque quando você aceita determinadas aflições, determinados sofrimentos que você está passando, mas que você jamais está reclamando e jamais deixa de lutar, é aquilo que o Carlos falou, você não vai deixar de lutar, você vai sempre fazer o seu melhor até o último suspiro. E aí ele coloca: esses sofrimentos podem ser proveitosos ao trem, material ou moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo, né? Ou seja, às vezes tem coisas que você está ali no sufoco, tal, mas está gerando benefício ao próximo. Cara, você já está fazendo bem. Então, aí coloca, né? Material próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Quando ele fala que submissão à vontade de Deus é a resignação que o Carlos falou, tá bom? Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação. Olha lá, pode estimular os infelizes, as pessoas que estão infelizes, à resignação. Está triste, está infeliz? Aí você vai se resignar, mas você vai lutar, você vai batalhar, você não vai desistir jamais. Salvá-los do desespero. Olha lá, por isso que é lutar. Você não fica desesperado, você tem calma, tem fé e continua lutando. Então você não vai se desesperar, você vai lutar. Mesmo que às vezes não aconteça do jeito que você quer, o Fábio falou, nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer, né? Mas você está lutando, você está com esperança, você está calmo, você está acreditando, você está confiante na vontade de Deus, está confiante de que tudo vai dar certo. Aí coloca, né, desespero e dê funestas consequências para o futuro. Porque quando você se desespera e a coisa não flui, você acaba arrumando mais dívidas. E aí eu vou falar o que o doutor Antônio fala. Não arrume mais rastro para outra vida, não. Não arrume mais rastro para depois. Vamos eliminar o que tem que eliminar agora. E aí, para finalizar, no capítulo 6 do próprio livro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, né, o Cristo Consolador, o jugo leve.
E aí eu falei só um trechinho só para você ver. O último parágrafo do primeiro item aqui, ele fala o seguinte: entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, sempre vai dar assistência, porque ele coloca, né? Venha a mim, todos os que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que é o jugo leve. Aí ele coloca, né? Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Aí eu vou naquela historinha que o Fabinho colocou. Se você tem amor, se você tem caridade, se você faz o seu melhor, o seu jugo fica leve. Não falou da perda da mão? E por jugo ter sido leve, foi só o dedinho, ou seja, você equilibrou a balança. E só para finalizar, lembrando do seguinte, turma, façam tudo por amor. Não é à toa que tem um véu do esquecimento. Não é à toa, Deus é perfeição pura. Não é à toa que tem um véu do esquecimento. Não importa o que estejamos passando, seja as vicissitudes, seja quais forem as aflições que estejam passando, tenha fé, acredite, confie. E, com certeza, faça tudo com amor, com caridade. Que é isso que Deus quer de nós. E aí é assim que nós crescemos e evoluímos. É isso aí, Fabinho. É isso aí. Olha, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, comenta. Dá uma refletidinha, muda o seu pensamento. Inclusive, não só na aceitação da sua vida, na aceitação do teu próximo, das pessoas, elas são o que elas são, assim como você é o que você é. Nós mudamos e as pessoas vão mudar quando quisermos mudar. E Deus não tem pressa. E para de reclamar, porque tem muita vida para ser vivida. Uma encarnação é um dia de trabalho. E você está só num dia de trabalho e já está reclamando da vida, não está aceitando? Pensa, começa a ver a tua vida com os olhos do Espírito, com a realidade espiritual perante a eternidade. Não só as coisas que você põe na sua cabeça, sabe? Não só o momento. Começa a olhar perante você, perante a eternidade. Você vai ver que é muito mais inteligente você aceitar as situações que nós passamos, as nossas provas e o nosso crescimento espiritual, sem tanta reclamação e sem tentar colocar o que a gente tem que passar na conta dos outros, porque isso não vai acontecer, tá bom, lindo, linda? Então, eu agradeço que você possa fechar os teus olhos e nesse envolvimento de luz, de amor, nós vamos chamando ao teu Deus para que ele dê fé e esperança, equilíbrio e força, sabedoria para você resignar sem estagnar na tua existência, que ele te cubra sempre com luz e amor, colocando esses anjos que sempre mostram o melhor caminho, te intuindo para que você vença, porque você, como espírito, não foi feito para ser castigado ou para cair em derrota, mas foi feito por amor deste Pai que acredita que você é capaz de se vencer essas provas, espiar os erros que nós próprios causamos e ser feliz sem medo, porque ele jamais desampara a qualquer um dos teus filhos. É nessa certeza, meu Pai, que nós te pedimos, nos auxilia na nossa existência, hoje e sempre, graças a Deus. Fica com Deus, até semana que vem.